Gente, continuando aqui no nosso vídeo, na parte 3, questões 21 a 30, vamos em frente. Em relação ao cumprimento de sentença, considere, ou seja, estamos falando só de cumprimento de sentença. Item 1. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Correto, já fizemos uma questão aqui nesse sentido, em respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa, né? E também isso está explícito lá no 513, parágrafo 5º, está bem aqui. Vamos lá. Item 2. Quando o juiz decidir a relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Gente, a gente está falando aqui de uma causa suspensiva, né? Uma cláusula suspensiva. Quando a gente fala sobre condição ou termo, né? São coisas que têm que acontecer para que a outra parte faça a contraprestação. Então, quando a gente está falando de uma obrigação desse tipo, precisa demonstrar que se realizou. E está bem aqui na 514, né? Ó. Isso é um requisito da exigibilidade. Lá para o item 3. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, mas não pode versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, por implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência. Gente, essa está errada. Parágrafo 515, ou artigo 515, parágrafo 2º, né, fala exatamente que ela pode envolver sujeito estranho e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Por quê? Porque a gente está falando de um procedimento autocompositivo, né? Então, as partes, elas fizeram esse acordo e o juiz vai simplesmente homologar, porque isso aí acelera a justiça. Então, aqui a gente não está tendo uma sentença com produção de prova que exige o contraditório e ampla defesa, porque é um acordo feito entre as partes. Ok? Vamos lá. Tem 4. São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e a obrigação de pagar quantia somente, né? Dependendo da obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, de prévio processo de conhecimento. Gente, não é. Existe o título extrajudicial também para as decisões de fazer e não fazer. Tá bem aqui, ó. Artigo 515, inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconhecem a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia, de fazer ou de não fazer, ou de entregar a coisa. Então, os títulos executivos não dependem só dos que sejam a obrigação de pagar a quantia, né? Vamos lá, está correto que se afirma apenas itens 1 e 2, gabarito letra D, certo? Vamos para a 22ª questão agora. De acordo com as normas e princípios contidos no Código de Processo Civil, analisa as afirmativas a seguir. Gente, aqui a gente está falando não só de normas, né, mas também de princípios. Então, os princípios ajudam a gente a resolver muita questão sem precisar saber a letra da lei. São títulos executivos judiciais somente as sentenças condenatórias proferidas em processo civil que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar a coisa. A gente acabou de ler isso aí, e não é somente eles, né? Reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia, de fazer, de não fazer, de entregar a coisa, decisão homologatória, decisão de autocomposição. Então, tem todos esses aqui que são títulos executivos extrajudiciais, ó. Todos os incisos aqui do 515 são títulos judiciais. Vamos lá. Item 2. A instauração do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer ou de entregar a coisa certa se dará de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte. Correto, né? A gente tem essa ressalva aqui do parágrafo 1º, que só se dá a requerimento do exequente, mas isso aqui só se relaciona com o dever de pagar a quantia. A obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, ela pode ser iniciada de ofício. O próprio caput, né, do 536, fala aqui que o juiz deverá determinar as medidas necessárias à satisfação, de ofício ou a requerimento. Então, isso também se aplica para o de entregar coisa. Vamos lá, item 3.
O credor munido de título executivo extrajudicial está impedido de optar pelo processo de conhecimento, como, por exemplo, a ação de cobrança. Gente, é errado. 785 fala exatamente disso. Ó. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Tem gente que gosta dessa segurança do título ser proferido pela justiça, né? Então, não tem nenhum impedimento de levar o seu título extrajudicial para um processo de conhecimento. Item 4. Informam a execução forçada, dentre outros, o princípio de que a finalidade primeira do processo de execução é a plena satisfação do credor e o princípio de que a execução deve realizar-se da forma menos prejudicial ao devedor. Corretíssimo. Aqui é o princípio da satisfação do credor, o princípio da menor onerosidade também, né? Então, está aqui previsto nesses artigos aqui. Aí, nosso gabarito letra B estão corretos os itens 2 e 4. Ok? 23ª questão agora. Considere os enunciados quanto ao cumprimento de sentença, ou seja, vamos falar só de cumprimento de sentença. Cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á de ofício ou a requerimento do exequente. Acabamos de ler isso, né? Está lá no 513, parágrafo 1º. Somente a requerimento. Pagar a quantia somente a requerimento, não inicia de ofício. Item 2. Quando o juiz decidir que a relação jurídica, ou decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. A gente acabou de ver uma questão, esse item aí na questão anterior também, né? Justamente o artigo aqui 514, né? Item 3. A autocomposição judicial no cumprimento da sentença pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Vimos isso agora há pouco também, 515, parágrafo 2º, textozinho da letra da lei. Item 4. Decisão judicial, desde que pendente de recurso recebido somente no efeito devolutivo, ou seja, não teve efeito suspensivo, poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, né? Aí aqui está errado, porque não é pendente de recurso, tem que ser transitada em julgado. A decisão transitada em julgado pode ser levada a protesto, ok? A que não transitou não pode levar a protesto ainda, tá? Quando ele fala desde que pendente recurso e recebido no efeito devolutivo, ele está falando que ela não transitou em julgado, porque está pendente recurso. Então, nosso gabarito, letra A, itens 2 e 3. 24ª questão. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública, é correto afirmar, ou seja, a gente está falando de cumprimento de sentença, de pagar a quantia certa e pela Fazenda Pública, né? Então, vamos lá para 535, que é o artigo que fala sobre isso. Item A. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%. Gente, aqui vários erros, né? Primeiro que a fazenda ela não é intimada para pagar, ela é intimada para se defender. E o parágrafo, acho que é o parágrafo primeiro, não lembro qual é o parágrafo, daqui, 534, parágrafo segundo. A multa não se aplica à fazenda pública, ou seja, a fazenda pública não paga multa. Então tem alguns erros aqui nesse prazo, dizendo que a fazenda tem que pagar e dizendo que ela ainda paga multa. Então está tudo errado. Item B. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, discriminado e atualizado do crédito. Correta. 534, parágrafo 1º, falando exatamente que cada um deve apresentar o seu próprio demonstrativo, né? Não pode ser um demonstrativo só para todos. Item C. O prazo para impugnar a execução é de 15 dias, contados a intimação de representante judicial por carga remessa ou por meio eletrônico. Errado, né? Caput aqui do 535, o prazo é de 30 dias. Sempre o prazo para fazenda vai ser de 30 dias, né? Não tem outro tipo de prazo para fazenda, é sempre 30 dias. Vamos lá. Na impugnação poderá ser arguída qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que anterior ao trânsito em julgado. Errado, né, gente? Aqui é o
Justamente 535, inciso 6, qualquer causa modificativa extintiva, desde que superveniente ao trânsito em julgado. Superveniente é o que acontece depois, né? E letra E. O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, correto? Contados do trânsito em julgado da decisão. Isso aqui que está errado. Não é contado do trânsito em julgado. É contado do requerimento. Tá bem aqui, ó. Parágrafo terceiro, inciso 2, ó. Pagamento de obrigação será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição. Então, não basta ter a decisão judicial. A parte tem que requerer, certo? Então, nosso gabarito aqui, letra B. Vamos para 25. Com relação ao cumprimento de sentença previsto no novo Código de Processo Civil, é correto afirmar que, então estamos falando só de cumprimento de sentença, dispensa-se o requerimento do exequente para iniciar o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitiva. Errado, né? 503, parágrafo 1º, a gente já leu isso aqui hoje. Bem aqui, ó. Cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar, far-se-á requerimento. Então, não dispensa o requerimento, só inicia de requerimento, por requerimento. Letra B, que é o nosso gabarito. É possível a efetivação de liquidação de sentença antes do trânsito em julgado da decisão ilíquida. Bem aqui, ó. Artigo 512, ó. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, ou seja, antes do trânsito em julgado, processando em autos apartados, ou seja, desde que ocorrem autos apartados, não tem nenhum problema, tá? Pode ocorrer a liquidação. Item C. Por que que ele... Só para fazer um comentário aqui nesse B, por que que eu vou liquidar uma sentença de uma coisa que ainda não transitou em julgado, né? Porque às vezes, gente, a condenação ela vem numa decisão interlocutória que decide parte do mérito, decide o mérito parcialmente. Então, eu já posso liquidar aquela decisão do juiz, eu não preciso esperar o processo inteiro terminar. Essa é a vantagem, tá? Vamos lá. Item C. Nas execuções fiscais, só é possível a execução de dívida de caráter tributário anteriormente incluída em dívida ativa constante de CDA válida. Gente, aqui está errada, mas isso aqui é um dispositivo da LEF, da Lei de Execuções Fiscais. Vou abrir ela aqui para a gente dar uma lidinha nela aqui, ó. Parágrafo segundo, o parágrafo segundo não, artigo 2º. Constitui dívida tributária ou não tributária. Então, não precisa ser dívida só de caráter tributário, certo? Então, aqui no artigo 6º, parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa, que dela fará parte como se ela tivesse transcrita. Então, gente, não tem essa questão de fazer a execução só de coisa tributária, desde que a CDA, né, que é isso aqui, a certidão de dívida ativa, esteja instruída na petição, qualquer tipo de crédito que tenha ali escrito naquela CDA vai ser processado em execução fiscal, ok? Fechar aqui. Isso aqui se relaciona com a nossa matéria, né? Então, embora não seja dentro do CPC, se relaciona. Item D. A reforma do Código de Processo Civil eliminou a multa de 10% e os honorários de advocatício de 10% em caso de não ocorrência de pagamento voluntário da condenação de quantia certa. Errado, né? 523. Ele diz justamente que a multa será devida e os honorários também. Bem aqui, ó, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários de 10%. Então, não foi eliminado, não. Vamos para a próxima questão, questãozinha 26. A execução de sentença contra a Fazenda Pública sofreu profundas mudanças quando da publicação do novo Código de Processo Civil. Mesmo considerando a peculiaridade inerente aos entes públicos, dentre essas mudanças está que tem a execução no mesmo processo em que a sentença foi proferida, na fase de cumprimento. A exemplo do que já ocorria com particulares no antigo Código. Correta, né? 535, que se processará nos próprios autos. Bem aqui, ó. Nos próprios autos, né? Nosso gabaritozinho letra A. Letra B. Possibilidade de aplicação da multa de 10% do valor da condenação em caso de não cumprimento espontâneo.
da sentença em 15 dias. Errado, né, gente? A Fazenda, ela não paga a multa, tá bem aqui, ó. 534, parágrafo segundo, ó. Não tem multa para Fazenda Pública, né? E outra coisa, né? O cumprimento também não é em 15 dias. A Fazenda não é intimada para cumprir. Ela é intimada para se defender, certo? A citação na pessoa de seu representante legal para embargar em 30 dias o cumprimento de sentença. Gente, estaria tudo certo se fosse execução autônoma, mas quando ele bota aqui cumprimento de sentença, a gente sabe que não é citação e que não há embargos. A gente sabe que é intimação para impugnar, né? Forma 535, né? Bem aqui no caput. E item D, possibilidade de efeito suspensivo automático, ainda que parcial, à impugnação da execução, que perdurará até o julgamento da improcedência da impugnação. Errado, né, gente? O efeito suspensivo não é automático. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. Então, a gente não tem efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo, tanto na execução quanto no cumprimento de sentença, ele sempre tem que ser requerido e ele sempre tem que ser comprovado, né? Não basta a parte pedir, ela tem que demonstrar que tem um risco, né, ao resultado do processo. São os requisitos que tem lá no artigo 300 da tutela de urgência. Então, a gente não pode cair nesse erro de achar que o efeito suspensivo se aplica automaticamente. Vamos lá, questão 27. No cumprimento de sentença que lhe impuser o dever de pagar a quantia certa, a Fazenda Pública, novamente Fazenda Pública, será intimada, correto, na pessoa de seu representante judicial, por carga remessa ou meio eletrônico, para querendo, exatamente, não é obrigatório, no prazo de 30 dias, correto o prazo, e nos próprios autos, correto novamente, impugnar a execução, corretíssimo. Impugnação no prazo de 30 dias, nos próprios autos, mediante intimação. Tudo correto. Letra B, intimada, correto, na pessoa de seu representante, para querendo no prazo de 15 dias, aqui o prazo já está errado, né? E nos próprios autos que está correto, impugnar, que está correto também, a execução. Letra C, citada já começou errado, né? Se a gente está falando de cumprimento de sentença, não tem citação, tem intimação. O prazo aqui ele botou de 15 dias, que está errado, e é nos próprios autos, está correto isso aqui, e é impugnar mesmo. Letra D, intimada, que está correto, no prazo de 30 dias, que está correto também, e em autos apartados. Não é, gente, é nos próprios autos, 535, né? Todos esses itens aqui, ó, você vê que eles são o mesmo texto com pequenas modificações, até que eu só botei aqui em cima o 535, né? Item E. Citada, já começou errado, na pessoa de seu representante, para querendo no prazo de 30 dias, em autos apartados, impugnar. Não é autos apartados, tá? O prazo está correto aqui também, 30 dias, mas também não é citada. Vamos em frente. 28. Paulo requereu o cumprimento provisório da sentença que condenou Fernando a lhe pagar a quantia de R$ 50.000 em uma demanda que tramitou pelo procedimento comum. A petição em que requereu o início do cumprimento de sentença, Paulo juntou cópia da decisão exequenda, certidão de interposição do recurso de Fernando não dotado de efeito suspensivo e outros documentos necessários ao cumprimento. Ele ainda requereu ao juiz, no qual o título foi informado, que o cumprimento da sentença fosse remetido ao juízo da localidade onde Fernando possui bens. Fossem fixados honorários para a fase de cumprimento de sentença. Fosse imposta multa por eventual inadimplemento de Fernando. Dispensassem-no do pagamento de calção em razão da sua situação de necessidade que foi demonstrada. Então vamos lá. Com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar aqui. Letra A. O pedido de remessa à localidade onde Fernando possui bens deve ser rejeitado, porque o cumprimento de sentença é de competência exclusiva do juízo que profere a sentença. A gente está errada, né? Aqui, para facilitar uma série de atos, né, principalmente atos expropriatórios, o 516, parágrafo único, ele deixa essa ressalva que pode ser remetido, mediante requerimento, ao juízo do local dos bens, tá bem aqui, ó. O exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deve ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, como a gente está falando de bens, pode sim ser no local da situação dos bens.
Isso aí foi uma mudança que veio no CPC 2015, que justamente para evitar que todas as decisões tivessem que ser cumpridas por carta precatória. Carta precatória, eu peço, eu sou juiz da causa aqui, só que um ato tem que ser realizado em outra comarca, então eu tenho que mandar uma carta, né, que hoje em dia é via eletrônica, mas ainda assim exige uma burocracia a mais, para o juiz daquela outra comarca, para ele poder penhorar o bem, para ele poder anotar. Então, tudo isso para facilitar, o CPC trouxe essa possibilidade de ser processado no juiz do local dos bens. Então, está aqui, 516, parágrafo único. Item B. Não cabe o arbitramento de honorários na fase de cumprimento provisório da sentença, porque essa fase processual é um ato facultativo de Paulo. Errado, né? 520, parágrafo 2º. Bem aqui, ó. A multa e os honorários, que se refere o parágrafo 1º do 523, são devidos no cumprimento provisório. Ou seja, se a pessoa não pagar no prazo designado, ela está sujeita à multa também, ainda que seja provisório o cumprimento. Vamos lá. Item C. Fernando poderá depositar o referido valor com o único intuito de evitar a incidência da multa, ato que não será tido como incompatível com o recurso interposto por ele. Correta. Artigo 520, parágrafo 3º, tá aqui, ó. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se de multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Porque o que acontecia? Muito exequente dizia, se ele está pagando, ele está depositando, é porque ele reconhece que ele realmente deve. Então, isso anula o interesse recursal dele. Só que o parágrafo 3º vem justamente para dizer que ele pagar para evitar que a multa venha a ser aplicada, não quer dizer que ele reconhece, não. Viu? Não é incompatível com o recurso, ele continua mantendo o interesse de agir no recurso. Correto, gabarito letra C, né? Parágrafo 3º aqui do 520. Item D. Paulo poderá ser dispensado do pagamento de calção apenas se tiver firmado com Fernando negócio processual com essa finalidade, devidamente homologado pelo juiz competente. Errado, né? 521 tem bem aqui, ó. A calção prevista poderá ser dispensada nos casos em que o credor demonstrar a situação de necessidade, que é o que ele colocou bem aqui, ó. Razão da sua situação de necessidade que foi demonstrada. Então, tem essa possibilidade sim. Não depende de um negócio jurídico extraprocessual, não. Vamos para a nossa questão 29. Determinada ação foi julgada totalmente procedente, concedendo na sentença tutela provisória. O réu interpõe recurso de apelação. Diante da situação, é correto afirmar que, gente, aqui eu vou fazer um comentário bem breve. Pode ser que caia alguma questão parecida na prova de vocês, aí você vai ler isso aqui. Apelação, gente, eu não sei, vocês provavelmente, talvez alguém saiba o que é, mas quem não estagia com essa parte de processo civil e ainda está na faculdade, na cadeira de processo civil 2 não viu ainda a parte de recursos, mas a apelação é um recurso que cabe lá na sentença. E ele, em regra, ele tem efeito suspensivo. Mas quando ele confirma ou concede uma tutela provisória, o efeito suspensivo cessa, né? Então, a tutela provisória ela já é passível de cumprimento imediatamente, mesmo a pessoa interpondo apelação, porque a apelação, em regra, é o único recurso que tem efeito suspensivo, porém, quando se fala em tutela provisória, o efeito suspensivo não se aplica. Então, vamos lá. O autor deverá aguardar o julgamento da apelação para dar início ao cumprimento de sentença, tendo em vista que, no caso presente, o recurso será recebido obrigatoriamente no efeito suspensivo. Acabei de comentar com vocês, ó, o efeito suspensivo ele não se aplica porque ele está concedendo a tutela provisória. Então, essa aqui está errada. Letra B. Por ser a apelação desprovida de efeito suspensivo, de acordo com a legislação, o autor já poderá dar início ao cumprimento definitivo da sentença errada, gente. Na pendência de recurso, não é cumprimento definitivo, é cumprimento provisório, certo? Letra C. O juiz poderá, de ofício, dar início ao cumprimento provisório da sentença. Gente, tá errada, porque aqui ele não especifica qual é o tipo da sentença, certo?
Se fosse uma de fazer ou de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, poderia. Mas como ele não especificou qual é o tipo, fica errado. Por quê? Porque isso aqui ele está falando de uma forma genérica. Então, de forma genérica, também envolve a obrigação de pagar quantia, que lá no 513, parágrafo primeiro diz que não pode ser iniciado de ofício. Então, além disso, o cumprimento provisório, ele só se dá a requerimento. Porque, ó, item inciso um do 520, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Porque pode ser que essa decisão aqui, que foi apelada, possa vir a ser reformada. E aí o exequente que não quer assumir o risco de executar e depois ter uma decisão reformada para ter que indenizar, ele não dá início ao cumprimento de sentença. Então ela não pode ser de ofício. O cumprimento provisório não vai acontecer de ofício, tá? Especialmente se for de pagar quantia. Caso seja determinado cumprimento provisório de sentença, o réu poderá interpor agravo interno. Gente, vou só explicar aqui para vocês o que é agravo interno. Existem dois tipos de agravos no processo civil. Existe o agravo de instrumento e o agravo interno. O agravo de instrumento, por que que ele tem esse nome? Porque ele tinha que ser instruído com os documentos necessários. Ou seja, ele é um recurso que cabe contra decisões interlocutórias, né? São decisões que são proferidas no curso do processo, mas que eles não são uma sentença, eles não extinguem nem terminam o processo. Já o agravo interno, ele é um recurso muito específico. Ele serve para, por exemplo, eu enviei uma apelação para o tribunal, certo? Aí o tribunal, o relator que recebeu, ele decidiu monocraticamente, ou seja, a decisão só dele, que ele não conhece do meu da minha apelação. Aí o que é que eu faço? Contra a decisão dele que nega o meu, eu posso pedir um agravo interno, que é para pedir para o órgão colegiado do tribunal analisar a admissibilidade do meu recurso. Então ele é um recurso quando é negado ou mérito ou admissibilidade, mas só pelo relator, monocraticamente, e aí eu peço para o órgão colegiado reanalisar aquela situação. Então, não tem nada a ver com o que ele está falando aqui, né? O recurso correto seria que a apelação ou o agravo de instrumento. Letra E, que é o nosso gabarito. Por se tratar de sentença da qual a apelação é desprovida de efeito suspensivo, correto, como eu expliquei para vocês, porque ele fala de tutela provisória, poderá o autor requerer o cumprimento provisório de sentença. Exatamente, ele pode requerer, certo? Vamos para a última questão desse nosso bloco. Em relação ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, é correto afirmar: para que se inicie o cumprimento de sentença, há necessidade de requerimento do credor. Corretíssimo, né? 513, parágrafo primeiro. A gente já leu algumas vezes esse artigo hoje, para vocês verem a importância, né? Por que que ele é tão cobrado? Porque é o único que é diferente. As outras obrigações de fazer, não fazer, ou de entregar coisa, pode ser iniciado de ofício, o cumprimento definitivo. O provisório jamais. Mas quando a gente fala de pagar quantia, ele sempre é a requerimento do exequente, tá? Então, gabarito letra A, item correto. Letra B. Ocorrendo o pagamento integral e voluntário no prazo de 15 dias após a intimação do requerimento do credor, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Vamos lá. Errada, né? Deixa eu ler aqui o que é que eu coloquei aqui. Interpretação do artigo 523, parágrafo primeiro. Ah, sim. É porque quando ele fala de reduzir a metade, você pode até se lembrar de alguma coisa, né? Ah, eu lembro que tinha um negócio de reduzir mesmo os honorários à metade. Mas aqui a gente está falando de cumprimento de sentença. Essa questão de reduzir os honorários à metade é lá na execução autônoma, né? Se eu não me engano, 829, é, cadê? Será citado.
Aqui, 827, parágrafo primeiro. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. Isso aqui estaria correto. Só que ele fala aqui prazo de 15 dias, que está correto no caso de se tratando de cumprimento de sentença, só que ele mistura com essa segunda parte aqui, que será reduzido pela metade. Não, gente, no cumprimento de sentença, não existem honorários se a pessoa pagar no prazo. Pagando no prazo, não se aplica honorários. Agora, se ela não pagar, aqui ó, 523, parágrafo 1º, não ocorrendo pagamento voluntário, será acrescida de multa e honorários. Ou seja, se ela pagar dentro do prazo, não tem multa e nem honorário nenhum. Né? Ele tenta fazer essa confusão, que é para a gente cair na pegadinha de lembrar de uma parte e lembrar de outra parte. Aí ele juntou duas coisas diferentes, metade do artigo de cumprimento de sentença, metade do de execução, compilou num item e deu um item errado, né? Item C. Em caso de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo, o cumprimento provisório de sentença ocorrerá exatamente da mesma forma que o definitivo. Gente, não é exatamente da mesma forma. Ele fala, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime, ou seja, ele bota aqui as diferenças. Né? Então, se você lembrar só do caput do artigo, você pode até cair na pegadinha dele, de falar, será realizado da mesma forma, mas não é exatamente da mesma forma, ele coloca essas particularidades aqui, ó, que tem justamente a responsabilidade, né? Ele também está falando aqui, ele está falando que tem a responsabilidade objetiva do exequente, né? Ele vai ter que restituir a parte se for anulada a sentença. Então tem algumas diferenças, né? Então não é exatamente da mesma forma. Essa palavra exatamente deixou o item errado. O prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de obrigação de pagar a quantia fluirá em conjunto com o prazo para pagamento voluntário. Está errado. 525 caput. 525 é o que trata da impugnação, né? Ó, transcorrido o prazo do artigo 523, que é justamente os 15 dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para que o executado apresente sua impugnação. Então, não corre em paralelo. Primeiro corre o prazo para pagamento, não ocorreu o pagamento, aí corre o prazo para a pessoa poder impugnar, certo? Então, não flui em conjunto. Letra E. Na impugnação, o devedor poderá, dentre outras matérias, opor qualquer causa modificativa ou extintiva à obrigação, ainda que anterior à decisão. Está errado, 525, inciso 7. Justamente ele fala, desde que superveniente. Cadê? 525, inciso 7, tá aqui, ó. Qualquer causa, blá, 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 desde que superveniente a sentença. Desde que superveniente. Ou seja, depois, desde que tenha acontecido depois da sentença. Anterior, não. Certo? Questão 31, gente, ela tá repetida da 22. Então, quando a gente for iniciar o nosso próximo bloco, a gente vai começar pela 32, tá? Então, vou encerrar esse bloco aqui. Já tá dando tempo do vídeo. E é isso. Bons estudos.